É com muita graça, com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para compartilhar com vocês subsídios da Escola Bíblica Dominical de amanhã, o Evangelho no mundo acadêmico e político. Que Deus possa te abençoar ricamente amanhã na sua congregação. Estamos falando sobre Daniel, que já engajados na Academia da Babilônia, juntamente com seus 3 companheiros, dão início à sua vida profissional, misturado com os outros sábios do império. Todavia, eles não sabiam que uma crise estava para acontecer, mas esta crise os levaria a se destacarem como servidores não de um rei qualquer, não de um rei comum, mas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que dá testemunho cristão não teme as crises. Antes, quando essas crises chegam na sua vida, eles a aproveitam como uma oportunidade de crescerem no conhecimento divino em todas as áreas da sua vida, seja na área particular, seja na área pública. Veja o que aconteceu. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho acerca dos últimos dias da história. Ele adormeceu preocupado com o seu império e despertou com uma visão acerca do reino de Deus. Quem se angustiava por entender os períodos, os movimentos da história de Babilônia, agora entra em crise por ver que a história sagrada estava trazendo resultado, e esses resultados viria do Deus de Israel sobre todas as coisas. Como nenhum de seus sábios fosse capaz de dar a interpretação para o rei, ele ordenou que fosse exterminada toda a universidade de Babilônia. Daniel então convoca os seus companheiros para que buscassem ao Deus de Israel, para que buscassem socorro divino, para que orassem ao Senhor. O profeta então recebe a revelação de Deus, recebe a interpretação do sonho do rei e mostra a Nabucodonosor o que haveria de acontecer no mundo nos derradeiros dias da história. O jovem hebreu apresenta ao rei uma proposição teológica que, apesar de simples, deitava por terra todo o panteão daquela cidade idólatra e entregue aos demônios. Mas há um Deus do céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor, foi Deus que fez o rei saber que há de ser no fim dos dias. A partir daquele momento, Daniel passa a mentorear espiritualmente o rei, levando-o a reconhecer que somente o Senhor é Deus. Eis o que o próprio Nabucodonosor confessa acerca de seu encontro com o Deus de Israel. Ele disse assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos são juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Muito pode fazer um universitário nas mãos de Deus. Por meio de seu trabalho sincero, ele pode dar testemunho de Jesus Cristo aos escalões mais altos da sociedade e do governo. Afinal, nós somos ordenados por Jesus Cristo a proclamar o Evangelho a todas as criaturas, inclusive aos ricos e poderosos. Em Marcos 16:15, Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Em Mateus 28:19, Jesus disse: ide e ensinai todas as nações. Em Atos capítulo 1 e versículo 8, antes de ascender aos céus, Jesus Cristo disse que nós seríamos as suas testemunhas. Daniel já era um ancião, quando Belsassar agora convida ele para ler o escrito na parede do seu palácio,
um escrito que Deus havia escrevido com o seu dedo, e ele viu Deus escrevendo, desprezando agora todas as honrarias, desprezando os presentes que o rei lhe oferecia, ou seja, era oferecido a Daniel. Esse profeta foge do politicamente correto e interpreta a sentença, indicando-lhe o fim do seu império. Nesse momento, o Senhor requer de nossos homens públicos que hajam com a mesma isenção e coragem. Deus não precisa de políticos meramente profissionais. O que ele requer é que os políticos sejam testemunhas fiéis, que atuem nas diversas esferas do poder, a fim de que o evangelho não fique apenas no sopé da pirâmide, mas que venha alcançar a todo o mais inatingível. Por esse motivo, deve o político cristão, que tem a vocação para isso, deve ele agir, deve ele tomar atitudes cristãs como porta-voz de Cristo ante os poderosos desse mundo. A política em si não é um mal. De seus ofícios, nós todos somos carentes. Sem ela, a vida em sociedade seria impossível, uma vez que sua finalidade é a promoção do bem comum. Além do mais, não são poucos os servos de Deus, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, que atuaram politicamente. E um dos exemplos é esse que nós estamos estudando, o exemplo do próprio Daniel. Daniel foi um político. Tendo como espelho a vida pública de Daniel, apontaremos alguns atributos sem os quais o político cristão não poderá servir como testemunha de Jesus. Se Deus de fato o chamou você para a vida pública, você não terá dificuldade alguma para agir com isenção, para tomar atitudes que não incorruptíveis, para tomar atitudes de coragem. Quando Daniel foi chamado à presença de Belsassar, Daniel agiu com isenção e prudência. Embora honrasse o rei, não lhe faltou com a verdade. Sua palavra não tinha dois pesos, também não tinha duas medidas. Com a mesma franqueza que exortava os pequenos, repreendia os grandes. Se com os fracos mostrava-se forte, com os fortes erguia-se ousadamente, e em momento algum falhou com o devido respeito. Diante dos presentes, diante das honrarias que lhe oferecia o rei, Daniel mostrou-se íntegro e incorruptível. As tuas dádivas fiquem contigo, disse ele, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Afinal, por que receberia ele dádivas ou honrarias? Não se deixando corromper, ele dá um testemunho público da justiça do Deus de Israel. Que os nossos políticos esperem-se em Daniel e não se deixem seduzir, quer pelo ouro, quer pelas honrarias mundanas. Lembre-se, mais cedo ou mais tarde, Deus trará todas as coisas à luz. Por fim, Daniel agiu corajosamente diante de um rei pasmo. Lê e interpreta a escritura divina estampada na parede. E naquela mesma noite o império de Babilônia cai ante os medos e persas. Quanto ao profeta, ainda serviria a 2 outros monarcas até que ditosamente fosse recolhido ao descanso eterno. Instruamos nossos filhos e netos a servirem a Cristo no campus universitário. O desafio não é pequeno, mas os resultados hão de ser grandes e compensadores ao reino de Deus. Que eles demonstrem aos sábios deste mundo que somente a mensagem da cruz é capaz de redimir tanto o indivíduo quanto a sociedade. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, quando estaremos passando a você, compartilhando com você
mais subsídios da escola dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.